O Brasil passa por uma grave crise, mas o principal indicador de um país, que é a situação cambial, está muito bem. Então, vou fazer um vídeo detalhando. Em suma, o Brasil está bem e os brasileiros estão muito mal. Tá? Vai ter desemprego, vai ter corte de gasto. O brasileiro gastou muito nos últimos anos e agora vai ter que compensar isso. Bom, o pessoal fala que eu erro, que eu sou petista, tá? Tô até torcendo para Dilma cair, para esse pessoal parar de me encher o saco e falar que eu sou petista, por isso que eu falo que o Brasil está bem. E vai cair, porque hoje, pela Folha, já tem 50 senadores a favor do impeachment, tem 11 indecisos ainda, então vai passar o impeachment, não tem jeito. Mesmo que a Dilma ganhasse agora, sem apoio, tá difícil. Então, aqui, ó, dia 11 de outubro de 2015, tá? Vou botar, tem mais de 6 meses. Eu falei, ó, o Brasil está enfrentando a queda dos termos de troca, então, para mim, essa crise atual não é por causa do governo do PT, não é só o PT que é responsável, é o brasileiro e os políticos como um todo. Nós ficamos muito ricos com a alta dos preços das commodities e agora com a queda do preço das commodities nós ficamos pobres de uma hora para outra. Então o que está acontecendo no Brasil é um ajuste devido ao nosso empobrecimento. Então, o problema é que o governo está muito fraco e não consegue impor uma agenda ao Congresso. O Congresso não tem vida própria, ele só age subornado pelo presidente. Então, realmente é um trem que não funciona, tá? Então, mas o problema cambial, aqui, ó, em outubro de 2015, o problema cambial está praticamente resolvido, mas o problema fiscal sequer foi tocado. Aí é que eu falo mal do Congresso, tá? Então, essa previsão que eu fiz no ano passado, eu acertei praticamente na bucha. Vou dar mais detalhes aqui para vocês. Então, vocês podem ver o vídeo, tá, que eu falei que ó, a inflação ia cair, já está caindo. O saldo comercial e as transações correntes já começaram a melhorar. Eu vou mostrar para vocês como que com um pouquinho de subida do ano passado eu já percebi isso. E eu falei também que o real não precisava de novas desvalorizações. Então, acertei na bucha, tá? Olha só aqui, ó, o saldo comercial, como ele estava começando a melhorar, tá pequena melhora e eu já percebi isso. Então, para quem sabe enxergar, tá, isso aqui poderia ter sido um falso sinal, tá, mas devido às circunstâncias como um todo, dá para a gente ver que era definitivo. Então, a cotação do dólar, a gente pode ver que o dólar foi lá em cima, tá? Na época eu fiz a previsão, estava em dúvida ainda se ia cair ou não ia, tá? Tinha passado dos R$ 4 e agora já está namorando com os 3,50. O pessoal fala que é por conta da queda da Dilma, mas eu previ esse trem lá atrás, porque o saldo comercial estava bem. Como é que está sendo esse ajuste brasileiro? Você pode reparar que o volume das exportações ele está subindo ao longo do tempo, tá? Caiu aqui com aquela crise dos Estados Unidos de 2008, né? E agora está subindo. Então as exportações estão subindo apesar do valor em dólar estar caindo porque houve uma queda no preço das nossas exportações. E as importações, que é o consumo do brasileiro, tá? Subiram muito desde a entrada do PT no poder. Ó, é isso que o povo achou, entendeu? Que o Brasil estava uma beleza. Então isso aqui era gastando. E na medida em que o povo começou a parar de consumir, começou a parar de gastar, isso aqui é austeridade. Então na hora que o povo está fazendo as coisas certas, todo mundo acha que o Brasil está indo para o brejo. Não, agora está fazendo o ajuste correto. E o que dá para a gente ver é que em dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, o saldo comercial deu um salto quantitativo muito grande. Então eu tracei aqui para vocês essa linha verde, uma média, tá, do que deveria ser o saldo. O que aconteceu em 2015? A gente olha que em 2015 estava indo em cima da média, tá? A partir de maio começou a se deslocar da média, cerca de 2 bilhões ao mês, 2 bilhões de dólares a cada mês. Em dezembro deu um salto e o saldo comercial de dezembro foi mais de 4 bilhões acima da média. E esses 4 bilhões têm persistido em janeiro, fevereiro. Tá, essa aqui é a diferença com relação à média. Então essa diferença tem persistido nos primeiros 4 meses do ano. Então essa alta de 4 bilhões com relação à média, pelas minhas contas, vai dar um saldo comercial, se persistir, né, coisa difícil da gente saber, vai dar um saldo comercial de uns 60 bilhões de dólares em 2016. Então a questão cambial, tá, o Brasil está excelente. Tá? As transações correntes, né, que inclui além do saldo comercial
envio de capital por exterior, né, os dividendos, viagens, serviços, essas coisas. Então, como o real desvalorizou e mais a crise econômica, o brasileiro ficou pobre. Então, aquela bolsa Miami acabou. Então, o brasileiro está gastando menos e o saldo das transações correntes estão melhorando muito acima do previsto pelos analistas. Tá? Então, a gente tem aqui em 2014, o ano eleitoral, tá? O brasileiro gastou bastante, a média seria essa preta. A gente repara que a partir de abril já começou a distanciar da média para o lado de cima, tá? Em dezembro até abriu uma boca, né? Que geralmente em dezembro cai, em dezembro aqui subiu. E os 3 primeiros meses do ano também estão ótimos. Falou, moçada?